Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso curso de máquinas elétricas 3, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre os motores C6 em série e um pouco sobre os tipos de partidas que a gente tem para o motor em paralelo e para o motor em série. É, Voltando ao motor em paralelo, a gente tem que verificar como é o controle de velocidade nesse motor. Porque o que é que acontece? A gente viu que o motor de corrente contínua, o motor CC, ele tem como vantagem o controle de velocidade. E como é que isso se dá, né? Então, basicamente, a gente consegue controlar essa velocidade de três formas. E nesse curso a gente vai se deter a duas, que é o ajuste da resistência RF, que é a resistência de campo, e o ajuste da tensão terminal aplicada. Vocês vão ver que é quase como eu tivesse uma excitação independente. Então, para compreender os dois métodos, precisamos observar muito bem o diagrama do motor CC, que é composto pela tensão induzida EA, pela resistência de armadura, RA, pela resistência de campo, que ela é fixa, e por uma resistência de campo que ela é ajustável. Essa resistência de campo a gente varia para poder variar a velocidade. Professor, mas como é que se dá essa variação de velocidade pela resistência de campo RF? Então, pessoal, basicamente, quando a gente tem a mudança de RF, vamos dizer que RF aumente. Se RF aumenta, o que é que acontece com IF, que é I de campo? I de campo diminui, certo? Se o I de campo diminuir, o I de campo ele vai gerar o fluxo de campo. E se vocês lembrarem, essa tensão induzida EA ela é igual a um K, que é um fator construtivo do motor, vezes o fluxo. Esse fluxo ele é derivado da corrente de campo, então a gente também pode chamar ele de fluxo F, vezes a velocidade angular mecânica. Então, quando essa corrente cai, esse fluxo ele cai, certo? Quando esse fluxo cai, o que é que acontece com a corrente EA? A corrente EA, quando EA cai, a corrente de armadura IA, ela também ela vai aumentar. Por quê? Porque EA é um fator subtrativo aqui. Então, quando EA diminui, esse fator do numerador ele aumenta. Então, EA aumenta. Quando EA aumenta, a corrente, quando EA aumenta, o torque aumenta. Quando esse torque aumenta, a gente tem um torque induzido maior do que o torque da carga, então o motor vai acelerar. E aí o que é que acontece depois disso? Quando o motor acelera, a gente tem um aumento agora de EA. Quando a gente tem um aumento de EA, a gente tem um aumento de EA, a gente tem uma diminuição de IA. Na hora que a gente diminui IA, a gente diminui o torque induzido. E aí o que é que vai acontecer? Esse motor ele vai funcionar agora com torque induzido igual ao torque de carga. Isso se chama um regime de carga nominal. Sempre a gente tem que ter o torque induzido igual ao torque de carga, porque senão o motor vai estar acelerando muito se o torque induzido for maior do que o torque de carga, ou ele vai estar parando se o torque de carga for maior do que o torque induzido. O ideal é que esses dois se igualem e a máquina vai funcionar em uma certa velocidade. E o que foi que aconteceu? Eu não mudei a carga em nenhum momento. Em nenhum momento eu disse a vocês que eu mudei a carga. Eu só mudei um parâmetro interno, que foi a tensão de ajuste, que vai dar o nosso novo RF. Nosso RF, aqui, na verdade, vai ser a soma desse RF com o RA ajustável. Certo? Então, isso vai fazer com que a máquina ela tenha uma velocidade maior para uma mesma carga. Professor, como é esse procedimento mesmo? Eu vou deixar só a apresentação para ficar um pouquinho maior. E a gente tem que o aumento da resistência RF, ele aumenta,
faz IF diminuir. Foi como a gente viu. IF diminuindo, a gente tem uma diminuição do fluxo. A diminuição de EA faz com que IA aumente. A diminuição de EA faz com que IA aumente. O aumento de IA faz com que o torque induzido aumente. E aí você tem o torque induzido acelerando a máquina novamente. Como o torque induzido é maior do que o torque de carga, a velocidade ômega ela aumenta. O aumento da velocidade angular aumenta EA novamente. EA faz diminuir IA. A diminuição de IA reduz o torque induzido, que agora é igual ao torque de carga, numa velocidade angular maior do que a velocidade angular anterior. E aí vocês podem me perguntar, professor, mas me explica um negócio. Quando a gente vai aqui no torque, a gente tem que o torque induzido ele é igual a K vezes o fluxo vezes IA, certo? Só que para IA aumentar, EA teve que diminuir. E EA diminuiu porque o fluxo diminuiu. Então, em algum momento, o que é que acontece? Meu fluxo diminui, porque eu diminui a corrente IF, e a corrente IA, ela aumenta. E como é que o torque induzido aumenta se um está diminuindo e o outro está aumentando? Porque eles não diminuem na mesma proporcionalidade. O aumento de EA se sobrepõe à diminuição do fluxo. Então a gente tem um aumento do torque induzido devido a esse aumento da corrente de campo provocada pela diminuição do fluxo de campo. Perfeito? Quando a gente fizer um exercíciozinho, vocês vão entender melhor. E aí, o método... deixa eu voltar agora para outra apresentação. E agora, o método de ajuste de resistência de campo, ele o ajuste de resistência de campo é recomendado para motores que operem próximo à tensão entre as condições de vazio e plena carga. Esse método é recomendado para motores que operem aqui, pessoal, entre a tensão de vazio e plena carga. Aqui a gente vai ter vazio. Professor, como é que o senhor sabe que aqui é vazio? Porque no momento que a gente está vazio, a gente tem um torque nulo, porque a vazio não tem nenhuma carga nos terminais da máquina. Então aqui a gente pode usar muito bem a mudança da resistência RF. Professor, e por que esse método ele não é muito recomendado para motores que operam nessa região, acima da resistência de plena carga? Porque é o seguinte, quando a gente tem aqui o motor próximo à região de parada, que a gente chama, que é quando a velocidade é muito pequena, a mudança da resistência RF para essa região aqui, ela pouco influencia no aumento da velocidade. Na verdade, em alguns momentos, dependendo do motor, ela pode diminuir a velocidade em relação ao torque induzido. E alguns motores de pequeno porte, eles operam nessa condição de quase parada. Principalmente motores de acionamento de carro, motor de partida de carro, pequenos eletrodomésticos. Eles funcionam muito próximo a essa velocidade de parada. E para esses motores, a gente não utiliza o método de ajuste de velocidade de acordo com a mudança da resistência RF. Para isso, a gente vai usar o controle de velocidade por tensão de armadura. Professor, e como é esse método? Para fazer esse método, a gente utiliza um controle de tensão aqui, no qual a gente vai forçar de forma automática agora a existência de uma tensão VA aqui. Antes a gente tinha EA predominando, mas agora a gente consegue forçar uma tensão chamada VA, certo? E aí o que acontece? Se a gente aumenta VA, certo?
de forma direta, a gente está aumentando o numerador, logo a gente vai aumentar IA, I de armadura. Por quê? Porque IA é essa tensão menos essa tensão, dividido por essa resistência. Se a gente aumentou VA, a gente aumenta IA obrigatoriamente. A gente aumentando IA, a gente aumenta a corrente A, logo está aumentando o torque induzido. O torque induzido maior do que o torque de carga vai fazer com que a máquina acelere. A máquina acelerando, a gente aumenta a velocidade mecânica da máquina. Aumentando a velocidade mecânica da máquina, a gente aumenta a tensão EA. Logo, agora, aumentando EA, a gente vai ter uma diminuição de IA, uma diminuição do torque induzido, que até um momento de estabilidade, que a gente tem o torque induzido igual ao torque da carga. E aí a gente tem a máquina funcionando numa nova velocidade. E observem que eu não mudei o torque da carga em nenhum momento. Então, de forma de receitinha de bolo, basicamente a gente tem um aumento de VA eleva IA, o aumento de IA eleva o torque induzido. Como o torque induzido é maior do que o torque de carga, vai fazer com que a velocidade ômega aumente, a velocidade mecânica. O aumento da velocidade mecânica eleva EA, a elevação de EA diminui IA, a diminuição de IA reduz o torque induzido até que o torque induzido seja igual ao torque de K, em uma velocidade ômega mais elevada do que a anterior. E com esses dois métodos, a gente consegue fazer o controle de velocidade dos motores C6 em paralelo. Certo? Agora uma questãozinha para fixar melhor como é que é isso. Então a gente tem o seguinte, um motor CC em derivação em paralela é a mesma coisa, pessoal, de 100 HP, 120, 250 volts, 1200 RPM, com uma resistência de armadura de 0,3 e uma resistência de campo de 41,67. O motor tem enrolamento de compensação, de modo que a reação de armadura pode ser ignorada. Sempre que a gente tem enrolamento de compensação, a gente tem a resistência de armadura, reação de armadura desprezada. Como eu disse a vocês, a reação de armadura não vai ser trabalhada nesse curso. Pode-se assumir que as perdas mecânicas e do núcleo são desprezíveis para o propósito deste problema. Assume-se que o motor está acionando uma carga com velocidade de linha, com corrente de linha de 126 amperes e velocidade inicial de 1103 RPM. Beleza. Aí ele pergunta o seguinte, se a curva de magnetização é apresentada na figura a seguir, qual será a velocidade do motor se a corrente de campo for elevada para 50 ohms? Então a gente tem inicialmente uma resistência de campo de 41,67. Ele está operando para essa carga a 1.103 RPM e tem uma corrente nominal de linha de 126 amperes. Uma coisa que eu preciso chamar a atenção, pessoal, é que essa corrente de linha não é aquela corrente de linha trifásico. Essa corrente de linha é esse IL aqui. E a gente está trabalhando com motores CCs. A gente não tem aquela transformação de linha e fase, dado que o motor agora é de corrente contínua. E aí o que é que ele fala? Qual é a nova velocidade se essa resistência saiu de 41,67 para 50 ohms? Aqui é a curva de magnetização que ele falou. E vamos lá. Então a gente tem o seguinte, pessoal. A gente sabe por aqui que IL, certo? Vai ser igual a
Como aqui a gente tem um nó, IL está se dividindo em IF e IA. A gente tem que é igual a IA mais IF. Certo? Então, IA vai ser igual a IL menos IF. Certo? E a gente viu que IF é igual a LF dividido por RF. Certo? Professor, quem é esse F ou VF? VF é essa tensão aqui, que a gente também chama ela de, que é igual a VT. Certo? E VT é meus 250. Então a gente tem que A vai ser igual a... Quem é IL? IL é 126. 126 menos 250 dividido por 41,67. Isso aqui, pessoal, vai dar 126 menos 6. Isso aqui vai dar igual a 120 amperes. Então a gente já sabe a resistência é a corrente IA. IA é igual a 120 amperes. Então chega aqui 126 amperes e desce 6 amperes para a corrente de campo e segue 120 para a corrente de armadura. Beleza? Então, sabendo isso, a gente sabe também que VT é igual a EA mais RA e A. Certo? Então, a gente sabe que A é igual a VT menos RA e A. Logo, EA vai ser igual a 250 menos 120 vezes 0,03. Certo, pessoal? Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar 146,4. Todas aquelas nossas continhas estão bonitinhas, está bonitinha aqui. Então a gente tem que A1. Por que eu estou chamando isso de 1? Porque é para essa primeira condição, certo? Para a primeira condição em que minha resistência é 41,6, eu tenho que A1 é igual a 120, como a gente fez, e EA1, que tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui também. A gente tem que EA1 é igual a 220 menos 120 vezes 0,003. Por que 0,03? Porque nossa corrente de armadura é 0,03 ohms. E a gente tem que EA1 é igual a 246,4. Professor, para que danado eu quero EA1 se ele está me perguntando qual é a velocidade do motor para quando a resistência de campo for 50 ohms? A gente não fez nada do que ele pediu até agora. Não. Mas agora a gente tem uma referência de EA1 e a gente tem uma referência de ômega M. Desculpa, aqui não é ômega não. Só. A gente tem uma referência de uma velocidade, que é um Nzinho, porque está em RPM, 1, que é igual a 103. Certo?
Então, a gente já tem uma referência. Na condição padrão, que é com a resistência de campo igual a 41,67 ohms, a gente tem que a tensão EA é 246,4 e que a velocidade é 1.103 RPM. Agora a gente vai fazer, mudando essa resistência para 50 ohms. A gente vai refazer essas continhas igual só mudando o seguinte. Aqui, em vez de 41, a gente vai colocar 50. E aí a gente tem o seguinte resultado. Trocando 41,6 por 50, aqui vai ser igual a 5. Logo, aqui é 2. É a 2 é igual a 121. Então, botando 2 aqui, a gente tem que EA2 é igual a VT menos I de armadura 2, que é quando eu aumentei para 50 ohms minha resistência de campo. A gente tem que EA2 é igual a 246,37. Então, eu tive uma pequena mudança na tensão induzida na armadura. Certo? Professor, novamente, ele quer a velocidade. Para que danado eu estou fazendo isso? Porque a gente viu o seguinte, pessoal. A gente sabe que EA1, que é a tensão induzida na armadura, quando RF é igual a 41,67, I é igual a K, que é um fator construtivo da máquina, vezes o fluxo 1, vezes a velocidade mecânica 1. Já quando eu tenho uma mudança na resistência de campo, no qual RF agora é igual a 50 ohms, a gente tem uma tensão induzida 2, vezes um K, que é um fator construtivo, vezes um fluxo 2, vezes uma velocidade mecânica 2. Se a gente dividir essas duas equações, a gente consegue cortar esse K aqui, que era o que devia estar aqui, e a gente chega ao seguinte ponto. A gente chega que EA1 é igual a 246,4, EA2 é igual a 246,37, que aqui é 1 e aqui é 2. Que a velocidade mecânica é igual a 1.000, 1 é igual a 1.103 RPM, e a velocidade mecânica 2 é igual ao valor que eu quero achar. Essa, na verdade, é a minha incógnita. É o que eu quero descobrir. É a velocidade mecânica para esse caso aqui, quando a resistência da armadura vai para 50. Beleza, professor. Deu para entender mais ou menos o que o senhor fez. Mas aí a gente ainda tem um problema. Eu não sei quem é fluxo 1 e fluxo 2. E por que isso muda, pessoal? A gente tem que lembrar lá de máquinas que o fluxo ele é diretamente proporcional à corrente de campo, certo? E se vocês repararem, quando eu mudei a resistência de campo, eu mudei a corrente de campo. No caso de IF1, foi igual a 250 dividido por 41,67. Isso aqui é 1. Então, IF1 foi igual a 6 amperes. Já IF2, quando a gente calculou, foi igual a 5 amperes. Certo? Então, isso causou uma mudança. Se eu tenho uma mudança na corrente de campo, eu tenho uma mudança no fluxo de campo. Certo? Porque eles são diretamente proporcionais. Professor, e de onde danado eu tiro essa relação fluxo 1 dividido pelo fluxo 2? Para isso, pessoal, a gente vai recorrer a essa curvazinha de magnetização.
Então a gente tem o seguinte, a gente tem que o fluxo 1, ele tem uma corrente de campo de 6 amperes, beleza. Certo? Então eu subo aqui e acho minha corrente induzida, minha tensão induzida na armadura, mais ou menos aqui. Isso é uma linha reta. Já para o caso, quando eu mudo a corrente, a resistência da armadura, eu tenho uma diminuição da corrente de campo, que foi para 5 amperes, e eu tenho ele mais ou menos aqui, certo? E aí eu vou ter uma tensão é A1 linha, é A2 linha. Por que essa linha, pessoal? Porque basicamente esse gráfico ele é feito para condição de vazio. Mas essa relação, ela de campo, ela pode se considerar que ela permanece constante para quando a gente tem vazio ou não. E aí o que é que acontece? Aqui está bonitinho, a gente tem que IF1 dividido por IF2, quando eu traço aqui na corrente de campo, eu posso botar que ela é igual aqui a gente tem entre 250 e 300, mais ou menos 270, dividido pelo IF2, que aqui é 250, faltou 5 aqui. Como é diretamente proporcional, posso colocar que o fluxo 1 dividido pelo fluxo 2 também é 270 dividido por 250. Beleza? Então, aquela incógnita que eu não sabia, agora eu sei. Ela é 270 dividido por 250. Certo? E aí, agora eu pego essa contazinha e coloco aqui. Então, na verdade, tem um errozinho aqui, que aqui é 270 e aqui é 250. E aí, aquela contazinha eu tinha é A1 246,4 dividido por 246,37. Fluxo 1 sobre fluxo 2, que vai ser 270 sobre 250, vezes 1.103 dividido por a nova velocidade mecânica. Então, passando esse aqui, multiplicando, se ele estava dividindo, ele passa multiplicando, ele passa para cá. Eu tenho 270 dividido por 250 vezes 1.103. Esse que estava dividindo, passa multiplicando, 1.437. 1.400, 246,37 dividido por 246,4. Então, a gente tem que a nova velocidade mecânica é 1.191 RPM. Então, ela saiu de 1.103 para 1.191, com um aumento de RF de 41,67 para 50 ohms. Certo? Então, como a gente viu, a mudança, o ajuste da resistência de campo, ele envolve uma mudança de fluxo e uma mudança de IA. Dessa forma, é extremamente importante olhar tanto as equações quanto a curva de magnetização para encontrar essa relação entre fluxo 1 e fluxo 2. Com isso, a gente consegue encontrar as novas velocidades devido à mudança da característica da resistência de campo. Beleza, pessoal? Opa! E aí, bora lá. E aí, imagine que, fazendo agora uma para ajuste de tensão EA. Então, imagine que o motor da questão anterior foi conectado de forma de excitação independente. Quando a gente tem excitação independente, a gente pode considerar que ele está como um ajuste de velocidade por controlador de tensão VA, certo? E o motor opera com VA igual a 250 e A igual a 120, com uma velocidade de 1.103 RPM, acionando uma carga de conjugado constante. Qual será a velocidade? Aqui é VT, pessoal, que é igual da questão anterior. Ele pergunta, não, é VA mesmo.
Ele pergunta o seguinte: qual seria a velocidade desse motor se a tensão VA for reduzida para 200? E aí a gente tem o seguinte: a gente tem que, na condição inicial, a gente tem um EA1 igual a VA menos IA vezes RA. E o que foi que aconteceu? Por que essa equação? Porque é basicamente esse TVNAM aqui, pessoal. Então a gente teria que EA menos IA mais IA RA menos VA era igual a zero. Tá? Quando joga tudo para o outro lado, a gente tem essa formulazinha. E como, igual a outra questão, porque a gente está fixando 250 aqui agora, eu tenho que minha tensão EA1 é 246,4. Quando eu mudo essa tensão agora para 200, quando eu mudo essa tensão aqui para 200 volts, a gente tem que um EA2 é igual a 200 menos 120 vezes a resistência de armadura. E aí a gente tem uma diminuição da tensão induzida a EA2 também em 50 volts, porque aqui eu diminui em 50 volts. Tá, professor, mas ele quer a velocidade. Como é que a gente acha a velocidade, pessoal? A velocidade a gente acha pelaquela formulazinha. EA1 dividido por EA2 é igual a K vezes o fluxo vezes a velocidade mecânica 1 dividido por K vezes o fluxo vezes a velocidade mecânica 2. Como eu não mudei a corrente IF nesse caso, tanto K quanto o fluxo eles são iguais. O fluxo eu só tenho mudança nele quando eu mudo a corrente IF, que não foi o caso nessa questão. Então a gente se resume a essa equaçãozinha aqui. Que a gente tem que EA1 é 246,4, EA2 é 196,4, que é igual a velocidade mecânica 1, que é igual a 1103, dividido pela velocidade mecânica 2. Fazendo aqui a regra de 3, a gente tem que a velocidade mecânica 2 ela é igual a 879,2 RPM. Espero que vocês tenham compreendido como a gente faz um ajuste de velocidade em motores C6 em paralelo. Na próxima aula, a gente vai ver melhor toda a parte de motor CC em série. Espero vocês e até mais.